Eu quero falar sobre salvação nessa noite, quero falar exatamente sobre o que Ele fez por nós e, mais uma vez, encher o seu coração de uma verdade importante demais. Hoje pela manhã a gente teve um encontro muito bom, maravilhoso aqui, e eu falei uma frase que veio como uma inspiração para mim, que eu gostei muito de ouvir, e não sabia que ia mexer tanto comigo. Mas a gente falou que tem alguns versículos na Bíblia que fala que o que Jesus fez por nós foi redenção. Ele nos redimiu. A gente cantou, né? A gente canta canções que falam sobre isso, e muitas vezes a gente não lembra o que isso significa. Redimir é a mesma coisa que resgatar, que é a mesma coisa que comprar a liberdade. Era uma expressão que era usada, e ainda é usada até hoje financeiramente. Você pode redimir, você pega um valor e numa transação você utiliza aquilo e resgata alguma coisa. Mas era usado também no que se tratava, por exemplo, no comércio de escravos. A gente acha, e obviamente escravidão é a coisa mais absurda que já existiu, mas a Bíblia conta, naquelas civilizações bárbaras de antigamente, a escravidão era muito comum e pessoas eram compradas. E a redenção não era você comprar um escravo para ele ser escravo. Isso acontecia. Pessoas compravam pessoas para que elas servissem, para que elas fossem escravos. A redenção não é isso. A redenção é quando você comprava alguém para que aquela pessoa fosse livre. Quando se pagava o preço para que ela tivesse liberdade. Quando Jesus, na cruz, quando Ele morre por mim e por você, e essa expressão aparece, que Ele nos redime, na verdade, nosso cartão postal do Rio de Janeiro é esse Cristo Redentor, que a gente chama, e a gente não para muito para pensar nisso, mas na cruz o que Ele está fazendo é pagando um preço pela nossa liberdade. E hoje, de manhã eu falei sobre o valor das coisas. Como é que você sabe o valor de alguma coisa? Se você já tentou vender alguma coisa, a gente lá em casa tem, às vezes, uma frustração, eu e a Rafa, porque a gente tem, às vezes, alguma coisa muito boa, uma roupa muito bonita que ela usou numa festa, e não vai repetir, ou usou 2 vezes, 3, aquela roupa vai ficar parada, e a gente sabe que foi caro, e ela fala, vou vender essa roupa, e a frustração é imensa, porque custou caro para a gente, mas ninguém quer pagar o preço que a gente acha que vale. Você já experimentou isso, né? Talvez vendendo uma casa, um carro, e você diz, o preço para mim é esse, o valor disso para mim é esse, mas o valor real não é o que você acha que aquilo tem. O valor real é o que alguém está disposto a pagar. Quando você finalmente vende, mesmo que você não tenha gostado da transação, você revela o valor real, não para você, mas para todo mundo, daquilo que está sendo vendido. E no final da mensagem, ou em algum momento da mensagem, eu falei, só tem uma maneira de saber qual é o seu valor. Só tem uma maneira de saber o quanto você vale. E essa é uma discussão fácil. Em geral, ninguém pergunta quanto vale uma vida. Todo mundo sabe que uma vida não tem preço. Ninguém para pensar e diz, se eu fosse me autoavaliar, eu me dava, $1 milhão pela minha vida. Eu acho que certas pessoas valem um pouco mais, outras pessoas valem um pouco menos. A gente não discute muito isso. A gente pode até lá no fundo pensar que pessoas são mais valorosas que outras, mais valiosas que outras. Mas a única maneira real de saber o quanto você vale é fazer um leilão e descobrir quem dá mais. E descobrir quem vai pagar o maior preço por você. Então a gente falou isso pela manhã. Isso mexeu comigo porque é exatamente a terminologia que a Bíblia diz e é exatamente o que a gente vai estudar nessa noite, olhando para a palavra de Deus. Há um versículo que talvez seja o versículo mais famoso de toda a Bíblia, no Novo Testamento, que tem essa expressão. Essa é uma expressão de tal maneira que você talvez não consiga achar muitos sinônimos, muitos substitutos, para essa expressão, mas ela significa de uma maneira tão grande. Essa expressão está ali não para dizer que Deus apenas amou, mas Ele amou muito. Você conhece o versículo, João 3,16? Aqui fala que quando Deus olhou para mim e para você, Ele fez uma análise, Ele fez uma avaliação, Ele viu um preço e Ele pagou o preço. E, como eu disse para você, para saber o teu valor, a gente tem que fazer um leilão e descobrir quem dá mais. Esse versículo diz o que Deus deu.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou seu Filho único, para que todo aquele que nele, no Filho, crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo mundo aqui já conhece esse versículo. Mas eu queria que você olhasse para a tela e lesse ele para você e descobrisse onde é que você está nesse versículo. Você pode fazer isso em 10 segundos? Ler o versículo e descobrir onde você está ali. Deus amou de tal maneira que Ele fez algo. Ele envia o seu único filho, e Jesus tem um ministério aqui na terra, mas no final das contas, o seu ministério foi extremamente importante, extremamente relevante. Ele transformou a sociedade e a civilização. Nós não contamos apenas os anos depois de Cristo e antes de Cristo. A vida toda mudou antes e depois de Cristo. Até para quem não tem nada a ver com Cristo. A vida mudou completamente. O que Jesus ensina não tinha paralelo. Ninguém tinha ensinado até então. Não existia absolutamente nenhuma noção de valor humano. Pessoas não eram nunca valorizadas. Mulheres nunca eram valorizadas. Jesus é que pega o status da mulher, a posição da mulher, e joga lá em cima. Crianças não eram valorizadas. Jesus é que valoriza. Não existia nenhum tipo de direito humano. É Jesus que inicia tudo isso. A partir dele, tudo muda. E se ele fosse apenas alguém que veio durante 3 anos e meio no seu ministério ensinar o que ele ensinou, já seria sensacional para o mundo. O mundo que Deus amou de tal maneira, já seria um presentão de Deus, mas nunca seria suficiente. Porque com todos os ensinamentos de Jesus, o preço ainda precisava ser pago. E no final daquele ministério, ele faz o que ele finalmente veio fazer: dar a sua própria vida como um sacrifício, o sangue que precisava ser derramado para que eu e você experimentássemos a vida dele. Na cruz há uma substituição. A redenção tem a ver com isso, o resgate tem a ver com isso. Ele morre a minha morte e me entrega a sua vida. Lembra o que ele diz? Eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância, de uma vida que você não tinha e não poderia ter por conta própria. Eu posso te dar, e ele nos deu. Então você está aqui nesse versículo no aquele, só que antes do aquele tem o todo, porque não é só você que está aqui nesse versículo, mas todo aquele que crê não vai mais perecer. Naturalmente nós estamos perecendo, mas não vai mais perecer, já passou da morte para a vida, tem vida eterna. Talvez o crente precisa ser renovado na sua mente o tempo todo em relação a isso. Você lembra o tempo todo que você tem uma vida que não tem fim? Você está hoje gozando uma vida eterna. Quantos sabem de verdade que você vai viver para sempre? Menos gente do que eu imaginava. Deixa eu perguntar de novo. Quantos sabem de verdade que vão viver para sempre por causa do que Jesus fez por você? Amém. Paulo, que não se encontrou fisicamente com Jesus, mas teve um encontro fantástico com Jesus e teve a sua vida completamente transformada. Ele vai escrever à igreja de Roma e ele vai usar exatamente a mesma terminologia que eu falei para você. Alguém que paga um preço para que você recebesse liberdade. Ele escreve em Romanos, no capítulo 5, a partir do versículo 6, quando estávamos totalmente desamparados, totalmente perdidos, Cristo veio na hora certa e morreu pelos pecadores. Todo mundo por quem Jesus morreu era pecador. Jesus não morreu por nenhum justo, tá? Mas quando Paulo vai escrever isso, ele quer que você entenda que essas duas classes existem, o justo e o pecador. Até então, antes de Jesus, era impossível propriamente identificar alguém justo. A gente julgava que alguém era justo porque pecava pouco.
né? Os pecadores todo mundo sabia, era notório, era saber que aquela pessoa era um ladrão, era uma prostituta, era uma pessoa de um caráter completamente desonesto, seja como for. Como hoje a gente sabe também. Mas a maneira como Deus enxerga justiça e pecado é bem diferente da nossa. E Paulo está construindo de maneira que eu e você entendamos. Cristo veio na hora certa e morreu pelos pecadores, morreu no lugar, morreu substituindo os pecadores. Eu é que tinha que estar naquela cruz, mas ele vai e diz: André, você não, eu vou no seu lugar, eu pago o preço, e a minha vida agora você vai poder experimentar. E ele continua: mesmo que fôssemos justos, mesmo que você fosse tão bom, que Deus olhasse lá do céu e falasse: esse cara é bom. Que Deus olhasse lá do céu e falasse: uma mulher como essa eu não consigo encontrar igual. Ela se ajusta em tudo, ela acerta tudo, ela não erra em nada, ela não faz fofoca, ela não fala mal de ninguém, ela cuida bem do marido, dos filhos, ela é uma mulher exemplar, ele, isso. Ainda, Paulo fala, mesmo que nós fôssemos justos, realmente não esperaríamos que alguém morresse por nós, que alguém pagasse um preço por qualquer coisa que eu tivesse feito. Embora, Paulo fala, alguém talvez tivesse coragem de morrer por uma pessoa boa. Você sabe o que Paulo está falando? Nós fazemos essa análise. Quando alguém muito bom, alguém que faz caridade, alguém que abençoa, quando essa pessoa morre, a gente fica numa frustração. E eu acho que você já deve ter feito isso. Eu falei, meu Deus, tanta gente ruim para morrer nesse mundo. Por que logo essa pessoa tão boa? A gente não já fez isso? Você não já pensou nisso? É inaceitável que coisas ruins aconteçam com pessoas boas. Mas quando uma coisa ruim acontece com uma pessoa que a gente acha ruim, a gente acha até que é justo, tudo bem, merecia mesmo. A gente vive numa cidade de criminalidade, de violência, e isso toda hora mexe com o nosso coração. Você não sente tanta dor assim quando você sabe que uma pessoa muito má, um criminoso de violência, de ter matado pessoas, de ter estuprado, seja o que for, e num tiroteio aquela pessoa morre. Você não sente tanta dor assim. Você não fica pensando tanto, uma pena, a mãe vai sofrer muito, mas ele acabou, entrando para essa vida de crime, e com certeza um criminoso sabe que vai morrer rápido, que não vai durar muito tempo. Nós não fazemos a mesma análise com todo mundo, nós julgamos as pessoas e pensamos, não, você é bom demais, você nunca pode morrer, você nunca pode sofrer. Não. E Paulo fala, ainda que a gente fosse justo, você visse alguém muito justo e te desse a opção, esse cara que é um cara muito bom, essa mulher que é uma pessoa sensacional, você pode substituí-la, você morre e ela não. Você talvez nunca fizesse isso, mas ainda assim você poderia pensar, ela merece, é justo. Paulo fala, apenas para fazer você pensar, talvez, embora alguém tivesse coragem de morrer por uma pessoa boa, talvez. Ele continua dizendo, Deus, no entanto, mostrou, ele nos revela o seu grande amor, aquele de tal maneira que a gente leu ali atrás, o seu grande amor por nós, enviando Cristo para morrer por nós, depois que nós arrumamos a nossa vida toda e nunca mais erramos. Não. Morrer por nós enquanto ainda éramos pecadores. Ele paga um preço muito alto por alguém que não parece ter muito potencial, por alguém que não parece que vai devolver para ele alguma coisa, que vai poder ser alguém que vai realmente responder ao seu amor. Nós ainda éramos pecadores, e muitos ainda são pecadores. Pastor, eu acho que eu sou um pecador. Eu entendo que a gente acha, porque a gente comete pecados, a gente não parou de cometer pecados, frequentemente a gente desliza, a gente erra, mas a Bíblia diz que quando você nasceu de novo, você deixa de ser um pecador, você se torna justo em Cristo Jesus. Você nasce uma nova criatura, você tem uma nova natureza e a vida vai continuar. É fácil você entender isso. Quando você era pecador e ainda não tinha Jesus, você fazia coisas boas. E mesmo quando você fazia coisas boas, isso não te tornava justo. Você continuava sendo pecador. Da mesma maneira, depois que você tem um novo nascimento, a sua velha criatura de pecador morreu, você começa uma nova vida.
No batismo, a gente exemplifica aquela velha vida sendo sepultada, porque não tem mais nada a ver com você, e agora você vive uma nova vida com um novo tempo, mas também comete pecado. E quando você comete pecado, você não muda a sua natureza por isso, você continua sendo, por Deus, justificado. Alguém diz amém? Essa é a melhor coisa que poderia acontecer na nossa vida, e não é para a gente se aproveitar disso, é para a gente se alegrar com isso e responder ao nosso Deus. Vou fazer uma pergunta de cultura popular. Alguém sabe quem é essa pessoa? É ele mesmo. Por que eu botei o Justin Bieber dentro da igreja hoje? Porque eu queria só exemplificar com ele e acordar alguns adolescentes que estão aqui também, né, de que hoje nós temos no mundo inteiro, especialmente no mundo ocidental, a cultura das celebridades. E existem algumas pessoas que são que movem multidões. Há 5 anos atrás, o Justin Bieber, 4 anos atrás, ele tinha 30 milhões de seguidores no Twitter dele. Ele escreve qualquer coisinha, vou ao banheiro agora, e 30 milhões de pessoas sabiam o que ele estava fazendo. Hoje deve ser 3 vezes mais, deve estar na casa dos quase 100 milhões, porque ele continua fazendo sucesso. Mas nessa época, quando ele cantava Baby, 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 já existia um mundo de meninas apaixonadas por ele. E algumas talvez estejam aqui um pouco mais velhas hoje, frequentando essa igreja, né? Existia, assim como tinha nos Beatles, você já viu aquelas imagens dos Beatles, daquelas grupos, em geral mulheres, a maioria mulheres, chorando, gritando, histéricas, porque, não sei porquê, só porque os caras estão passando na rua, só isso, né? Mas existe um sentimento envolvido de uma paixão muito grande. Essas meninas que vão aparecer aqui agora são exemplos de essas pessoas que têm, todas elas são, eu não sei o que o Justin Bieber está fazendo nesse momento, mas seja o que for, essa é a reação delas. É um desespero profundo, uma paixão muito grande, e o que todas elas têm, a grande maioria delas tem em comum, é que todas elas acreditam que podem ter uma conexão com o Justin Bieber. Elas ficam observando e de vez em quando ele olha para alguém na plateia e elas falam, ele olhou para mim. 1 milhão de meninas. Algumas dessas meninas acreditam até que vão casar com ele. Acho que não dá mais agora, mas... E muitas das nossas meninas cristãs justificam, não, eu vou casar porque Deus quer isso, alguma coisa do tipo. Eu não sei se você já conviveu com algo semelhante a isso, não precisa ser o Justin Bieber, não precisa ser qualquer outra celebridade, mas seja o que for, às vezes é num relacionamento que você vê o seu filho, sua filha, ou o seu sobrinho, ou sobrinha, ou alguém, e você vê que essa pessoa está perdidamente apaixonada. E você pensa, eu acho que existe um exagero ali. Se você pudesse, né, falar com essas meninas que, claro, estão envoltas aqui numa emoção muito forte, mas se em casa você percebe que elas estão muito, muito, muito apaixonadas, você senta com ela e fala, filha, deixa eu conversar contigo. Eu entendo que você gosta, eu entendo que você curta a música, mas deixa eu te falar, isso não é bom para você. Ficar desse jeito tão apaixonado assim não é saudável. Mas eu amo ele. E você pode responder, ok, mas ele possivelmente não ama você. Ele não vai corresponder, ele não vai poder, né, corresponder o seu amor por ele. Não vai acontecer. E você vai ficar frustrado aí, mas tudo bem, a adolescência passa. E é isso que a maioria de nós talvez dissesse a uma menina dessa. Não é saudável, não é bom, você está perdendo o seu tempo. E a gente nunca lê João 3,16 nessa perspectiva. A gente nunca lê pensando num Deus loucamente apaixonado. Mas a expressão de tal maneira significa mais ou menos isso. Eu não quero que ninguém fique ofendido com o que eu vou falar, eu espero que você não me considere um herege, mas eu queria usar a expressão de que é como se Deus fosse fã de carteirinha seu.
É como se quando ele ama de tal maneira, alguém poderia chegar para Deus e falar: Deus, você não deveria amar todo mundo assim, porque tem gente que não merece o seu amor. E nem todo mundo que você está amando tanto vai corresponder ao seu amor. Nem todo mundo que você está tão apaixonado assim, amando tanto, vai te devolver alguma coisa, vai ser recíproco, vai te corresponder esse amor tão grande. Mas João sabe exatamente do que ele está falando, porque ele viu o amor personificado no seu Salvador. Deus amou desse jeito uma cultura e uma sociedade pecadora, um mundo e um sistema pecador. Não, Deus nunca amou o pecado, mas Ele é loucamente apaixonado por pecadores. E Ele sabe bem quem vai corresponder, quem vai aceitá-lo e quem vai rejeitá-lo. Mas ouça, olha aqui para mim, Ele sabe se do seu lado está alguém que vai rejeitá-lo e você vai aceitá-lo. E Ele ama os dois na mesma intensidade. Na mesma intensidade. E é difícil a gente entender isso porque nós não somos assim. Frequentemente a gente tira Deus por nós mesmos. De vez em quando a gente se vê, a gente às vezes não fala para ninguém, mas a gente tem um diálogo interior que diz: se eu fosse Deus, eu faria isso, aquilo outro. Nunca eu ia permitir isso, aquilo outro. Nós temos a nossa maneira de julgar o mundo, as pessoas, os comportamentos, os crentes. Não tem ninguém que julga mais os crentes do que os próprios crentes. Ninguém. O mundo julga a gente muito pouquinho em relação a nós mesmos. Nós julgamos muito mais uns aos outros. E nós, às vezes, pensamos assim: como é que Deus pode amar desse jeito? Eu não consigo entender, porque eu não sou assim. Se eu vou amar você, lá no fundo eu exijo ser correspondido. Eu espero que você responda. Se eu vou amar você com tanto amor assim, eu espero alguma coisa em troca, naturalmente. Casamento é maravilhoso, né? Você amar com esse amor tão grande, mas casamento sem reciprocidade é complicado. Tem que os dois fazer alguma coisa, não pode ser só um fazendo. Nós exigimos compensação. Eu estou fazendo a minha parte, eu espero que a outra pessoa faça dela. E talvez a gente dissesse para Deus: você não acha que o senhor deveria fazer assim? O senhor não deveria amar só as pessoas que você sabe que vão te devolver o mesmo amor? Ou que vão te devolver em alguma intensidade, em algum nível, algum amor? E Deus só vai sorrir para você e dizer: não, eu sei o que eu estou fazendo. João vai dizer: nisto sabemos o que é de verdade amor, o que é o verdadeiro amor, e não é a sua pequeníssima capacidade de amar, não é o nosso amor por Deus. Porque se eu perguntar se você ama Deus, eu creio que nessa igreja tem um monte de gente apaixonada por Deus. Eu não sei se todo mundo é, mas eu tenho certeza que tem gente que é muito. Que Ele é tudo para vocês, seria bom se fosse para todo mundo, mas ainda assim, João vai dizer, inspirado pelo Espírito, que isso não é nada. O seu imenso amor por Deus não é revelação do verdadeiro amor, não é o nosso amor por Deus, mas sim o seu amor por nós. Fazendo um gesto que nenhum de nós é capaz de fazer, quando nos envia o seu Filho para acalmar a ira de Deus contra os nossos pecados. Nessa expressão, a gente entende que pecado precisava ser pago. Existe um salário do pecado. A ira de Deus vem contra o pecado. E ela é exaurida, ela é totalmente lançada sobre o corpo do seu próprio Filho. Não porque Ele passou a odiar o seu Filho, mas porque Ele ama você com amor de tal maneira. Deus ama ímpios, Deus ama os pecadores, os maus, e os maus que sempre serão maus. Os maus que eu e você temos dificuldade de amar, Ele é apaixonado por eles. E se você quer ser melhor do que Deus, você não vai conseguir. Eu sou mais seletivo. Não. Deus, Ele ama essas pessoas. E Ele ama essa gente com tal intensidade que Ele envia o seu Filho para ser até mesmo torturado até a morte. E assim nos resgatar da morte e provar de uma vez por todas o seu gigante e incessante amor por nós. Que alguém diga aleluia. Porque amor não é apenas o tema da sua Bíblia, ele é o maior tema de toda a vida.
é onde tudo se resume. É o que absolutamente todos nós estamos procurando. Se você for investigar, a raiz mais profunda da sua vida tem a ver com a necessidade de ser aceito, de ser admirado, mas tudo, no final das contas, é de ser amado. Ninguém escapa disso. Até o homem mais durão que você já conheceu, que nem expressa os seus sentimentos, ele foi feito dessa mesma maneira. E Deus nos criou assim. Ele criou os seres humanos para um relacionamento de amor. João escreve dizendo que Deus é amor e o que Ele quer é relacionamento. Eu não vou criticar absolutamente nenhum outro pastor, mas e cabe na igreja a gente falar de vários temas. Cabe na igreja a gente falar que sim, Deus é o Deus que te sara, que te cura, que te abençoa financeiramente. Mas tudo isso para Ele já está resolvido. O que interessa de verdade é relacionamento. O que interessa de verdade para Deus é algo que dinheiro não compra. E Ele revela o seu amor de diversas maneiras, mas nada se compara ao que Ele fez por nós em Cristo. Ele quer ter um relacionamento com as pessoas, com você e com as pessoas que você conhece, com as pessoas que estão lá fora. Deus cria o universo todo, coloca esse planeta no meio disso tudo, e dentro desse planeta um paraíso, e tudo vai muito bem até que Adão e Eva pecam. Como é que eles pecam? Eles fazem o contrário daquilo que Deus, o Criador, pediu que eles fizessem. Faz a única coisa que eles não poderiam fazer. E nós podemos pensar mil coisas a respeito disso, nós não sabemos muito. Mas o motivo por que Deus pediu algo a Adão e Eva é que se eles fizessem o que Ele pediu que eles fizessem, eles teriam uma vida eterna e abundante. Pastor, por que Deus colocou então aquela árvore bendita lá no meio do jardim? Por que Deus não botou uma cerca em volta? Porque Deus respeita que você vai fazer o que você quiser fazer, Deus te dá a livre escolha, porque afinal de contas, o que é o amor sem livre escolha? Se eu sou obrigado a amar você, não é amor de verdade. Mas quando eu escolho amar você, é uma decisão pessoal, esse amor é verdadeiro, mesmo que você nem o mereça. Ele nos escolheu e espera, Ele tem uma expectativa de que nós o escolhamos. Mas Adão escolhe o pecado, que é o inverso de Deus. E agora há uma ruptura, e agora há uma quebra entre o homem e Deus, o relacionamento é quebrado, porque Deus ele é perfeito e agora o homem é pecador. E não dá mais para ter o mesmo nível de comunhão. E Deus tem um plano para restaurar, e a única maneira de restaurar isso é enviando a Jesus para se tornar um homem aqui e receber o salário do pecado em nosso lugar. E Ele, Jesus, restaura na sua morte, e hoje nós ceamos para selar essa verdade. Ele restaura a ligação íntima, graças a Deus, e inquebrável entre o homem e Deus. Aquela ruptura que aconteceu lá atrás, quando o homem pecou, não pode mais acontecer. A aliança que eu e você temos com Deus através do sangue de Jesus é inquebrável. Que alguém diga glória a Deus. E Ele, Jesus, nos devolve uma oportunidade de ter vida eterna outra vez, de uma vida abundante, através de um relacionamento com o Pai, através de Jesus. Mas alguns anos antes, havia um profeta que já estava falando sobre isso, na verdade não só um, vários profetas, mas eu queria colocar esse profeta aqui, 750 anos antes da vinda do nosso Salvador, existia um homem chamado Oséias, um dos nossos profetas menores, você vai encontrar ele na sua Bíblia, fizeram essa classificação, profetas maiores e profetas menores. Profetas maiores é o que tem mais de 1,80, profetas menores são os mais baixinhos. Na verdade, são livros que são maiores e menores na sua Bíblia. E Oséias aparece lá como um desses profetas, e Oséias tem uma história doida demais. É uma das histórias, para mim, mais angustiantes que existe na Bíblia. E eu acho que eu vou conseguir fazer você murchar dentro de você só lendo um versículo aqui. 750 anos antes da vinda de Jesus, o profeta Oséias aparece. O nome Oséias é bem interessante porque muita gente não sabe, mas ele é o mesmíssimo nome de Josué.
Esses nomes são praticamente idênticos, que significam salvação. Na verdade, não são iguaizinhos, porque Josué tem mais a ver com Salvador, é aquele agente da salvação. Osés tem mais a ver com salvação. No radical aramaico, hebraico, tem mais a ver, a gente não vai entender muito bem em português, mas significa isso. Jesus é o mesmíssimo nome de Josué, só que agora, traduzido no grego, significa Salvador. Osés é uma tipificação do Salvador, da salvação. E essa expressão, né, que a Bíblia vai mostrar para a gente, ela é revelada num episódio simplesmente intenso, né, na vida de Osés. Ele mora na região de Israel, um pouco mais ao norte, no tempo quando ele escreve a sua profecia. E como a maioria dos profetas, todo mundo conhecia. Os profetas eram famosos. Eles eram representação de Deus. Você lembra quando a gente fala aqui sobre Elias e Eliseu, né, quando vai visitar uma viúva, a Elias e a viúva de Serepta, né, ele vai até lá e ela reconhece que ele é um homem de Deus, e ela está à morte, vai falar, vou fazer uma última refeição com meu filho, e ele fala, não, faz primeiro para mim. E a gente fica meio assim, meu Deus, como esse cara tem coragem de pedir primeiro para ele? Ele não está pedindo primeiro para ele, ele é a representação de Deus. Ele está dizendo que no meio do seu desespero, a morte iminente, que tal colocar Deus em primeiro lugar? É extremamente desafiador, é uma tentação muito grande dizer não, muito obrigado, mas ela faz um pequeno bolinho lá, um pãozinho para o profeta que representa Deus, e ele profetiza sobre a vida dela, da panela a farinha não vai faltar, da botija o azeite não vai cessar, e esse milagre realmente acontece. Você crê que ele aconteceu? A Bíblia nos fala a respeito disso, Jesus fala a respeito disso. Osés era uma representação de Deus, era conhecido, falava em nome de Deus. Mas Osés recebe a pior incumbência que alguém pode receber de Deus. Inclusive, se na Bíblia vai falar de alguém que vai salvar, que vai ser a salvação, que vai ser o Salvador, com certeza a tarefa não é simples, não é fácil. E Deus fala para ele, Osés, essa é a missão que eu tenho para você, eu quero que você se case com uma prostituta. Ela já é prostituta e você vai se casar com ela. E você vai ter filhos com ela. E Deus aponta para quem é a pessoa, uma mulher chamada Gomer, uma prostituta, e ele se casa, ela se torna esposa dele. Gomer significa finalização ou fim de um processo, terminar, completar, finalizar. Depois você pode ler. 750 anos antes da salvação nascer e realizar uma obra completa na história da humanidade, Deus estava profetizando e pagando já, né, e pregando essa boa nova ao seu povo. Israel está passando por um tempo de prosperidade, e era raro isso acontecer. Mas Israel tinha os seus altos e baixos. Eles tinham um momento de grande prosperidade, de grande alegria, finalmente está tudo indo bem, o rei é bom, os impostos dá para a gente pagar, a gente está crescendo como nação, e eles se afastavam de Deus. Começavam a ver as outras nações em volta, todo mundo tem os seus deuses, acho que eu também quero um, vou levar um lá para casa, e se casavam com as pessoas erradas, faziam uma bagunça, e vinha o juízo de Deus, de vez em quando Deus botava eles de castigo. Naquela época você poderia dizer para o seu filho, Deus castiga, porque ele realmente fazia isso, né? Mas você via isso acontecendo e daqui a pouco ficava tudo bem de novo, porque o povo se arrependeu, o povo, né, tomou jeito, colocou Deus, quebrou todos os seus ídolos, e agora Deus é o Senhor e o único Senhor. Então eles estão num momento desse e eles começam a decair. E uma das coisas que fica explícita nessa narrativa é que eles têm uma noção distorcida de amor. Existe uma distorção nos relacionamentos. Deus usa uma prostituta como a representação do seu próprio povo que foi prostituído. Deus vai usar essa mulher para representar a nação de Israel, que se entregou a tudo que tem de errado. E a noção distorcida de relacionamentos talvez soe familiar para você. Nós estamos falando de mais de quase 3.000 anos atrás. Mas tem a ver com a gente hoje. Naquela época o que estava acontecendo é que amor podia ser comprado. As pessoas entendiam que era possível pagar para ter aquilo que elas queriam emocionalmente.
O que interessa, ou o que interessava, é que eu esteja satisfeito. É a única coisa que realmente importa. É eu fazer o que eu quero fazer. É eu experimentar o que eu quero experimentar. É eu ter a vida e a experiência que eu desejar. Mas se alguém sair perdendo, paciência, eu não posso fazer nada, porque o que interessa é que eu esteja satisfeito. É uma distorção nos relacionamentos. E o que interessa é isso, o que eu possuo, o que eu tenho, é o que gera a minha identidade. Esse era o mundo de Oséias. Não é um mundo tão diferente do de hoje, mas esse era o mundo no qual ele estava inserido. E Oséias obedece a Deus. E ele não namora com Gomer, ele se casa com Gomer. Tem 3 filhos com ela. E aparentemente tudo vai bem. Como frequentemente acontecia com Israel. Em períodos de paz. Tudo está bom. Ele volta, a ter finalmente paz. Ela era prostituta, mas agora se casou, a vida está mais tranquila, e tem 3 filhos, a casa está ficando cheia, e de repente, um dia, Oséias acorda, olha para o lado e a esposa não está mais lá. Gomer foi embora. Para onde? Ela voltou à sua vida de prostituição. Depois disso tudo. E agora Oséias é um pai solteiro de 3 filhos, que continua tendo que carregar o peso de servir como profeta aos filhos de Israel. E é nesse momento que a gente chega aqui no capítulo 3 do livro de Oséias, no meio dessa tensão toda. Deus mandou me casar com ela, ela é prostituta, mas agora não é mais. E Deus chega para Oséias e fala algo que, para mim, para você, talvez fosse inesperado. Já está resolvida a situação. A gente tentou com ela, mas não deu certo. Deus chega para ele e fala: Oséias, sai de casa. Vai procurar sua mulher. Minha? Que eu saiba, ela não quer mais ser. Vai procurar sua mulher e volte com ela para casa. Ame-a. Embora. E eu marquei para fazer você pensar, amor frequentemente é apesar de. Embora. Ame-a, e o que vem agora é de machucar o coração. Ame-a, embora, olha só, embora ela goste de trair você com outros homens. Numa versão, dizendo, embora ela continue na sua prostituição, e não apenas ela continua, ela gosta de ficar nessa vida de prostituição. O final diz assim, porque o Senhor ainda ama Israel. Depois você pode ler na sua Bíblia, prometo que está lá. Embora, diga comigo, embora, o Senhor ainda ama Israel, embora os israelitas se voltem para outros deuses e lhes ofereçam as suas ofertas, bolos e passas. Então, se eu entendi bem, o Senhor pediu para eu casar com essa mulher que é uma prostituta, que é vista por todo mundo como pecadora, que é prostituta. Nenhum homem se casa com essa mulher. E o senhor quer que eu case com ela? Quero. Ok. Casei, está tudo bem, a gente já teve até 3 filhos, está tudo legal, mas ela resolveu ir embora. E não apenas ela foi embora porque parou de gostar de mim, ela foi embora para voltar para a vida de prostituição. E o senhor está querendo que eu vá buscá-la? E o senhor quer que eu volte a amá-la, porque, e aqui tem uma chave espiritual, Deus não está pedindo para ele sentir nada. Deus não está pedindo, eu quero que você sinta amor para ela. Não, eu quero que você a ame como eu amo Israel. Apesar de, embora você seja tão pecador assim, eu vou amar você. Porque o Senhor ama Israel, embora eles não queiram nada comigo. Você entende que se você está do outro lado da história, você vê Deus com esse amor tão grande, você fala, Senhor, por que o Senhor está amando esse povo? Por que o Senhor está amando gente que não te ama? Por que o Senhor vai se entregar num amor tão profundo por pessoas que não vão lhe corresponder, não vão lhe responder?
E sabe qual é a resposta? Nós não temos a resposta. Entender o amor de Deus vai acima do nosso entendimento, vai muito acima da nossa compreensão. Nós não temos como descobrir por que Ele nos ama como Ele nos ama. Eu pergunto isso a Ele quase todo dia. Por que o Senhor me ama? E como o Senhor pode me amar? Olha para mim. Eu acho que você também deve fazer isso. Agora imagina essa busca dolorosa, esse processo de sair de casa e ir lá no lugar onde Gomer está se prostituindo. E lá na casa onde... E prostituição tem muito a ver com escravidão. E ir na casa e encontrar um homem na porta. E ela é propriedade agora desse homem. Talvez um cafetão. Talvez alguém, que explorava ela. E ele bate na porta. Existe alguém aqui, uma mulher chamada Gomer, uma das minhas prostitutas. Ela está aí? Tá. Eu vim comprar. Quanto é? E diz lá, assim eu a comprei de volta por 15 moedas de prata e 1,5 barril de cevada, que não era barato. Quanto ela custa? Zé, você está maluco? Ela já é tua esposa, você está casado com ela, você tem que comprar ela. Por que eu estou falando isso para você? Porque eu não sei se você parou para pensar que a humanidade toda pertence a Deus. Foi Ele que fez. A criação dele, até os seus amigos mais ateus. Foi Ele que fez, pertence a Ele. E há 2000 anos atrás, Deus comprou de volta cada uma das pessoas. Cada homem e cada mulher. Comprou de volta para Ele. Pagou um preço alto por todos. Você consegue se colocar no lugar, e eu preciso que você faça isso nessa noite, no lugar de Gomer? Como é que será que foi essa compra? Porque se alguém já tinha batido lá na porta, isso não era incomum, queriam comprar aquelas mulheres, mas queriam comprar para abusar delas. Queriam comprar, para fazê-las sofrer ainda mais. Mas a salvação vem e a compra para curá-la e para libertá-la. E continua dizendo, e eu lhe disse, você, isso é Osés está falando para Gomer, você viverá comigo por muitos dias, não será mais prostituta, nem pertencerá a nenhum outro homem. Eu adoro essa última parte, e eu viverei com você. Isso é uma renovação de votos. O casamento não tinha como estar pior, não tinha como dar mais errado. E esse homem vai lá e declara algo que nós não conseguimos sequer conceber. E ele começa, de repente, a profetizar, sem nunca ter ouvido falar de Jesus. Ele começa a profetizar a respeito de Jesus. Ele fala, pois os israelitas viverão muitos dias sem rei, sem líder, sem sacrifício, sem colunas sagradas, sem colete sacerdotal, sem ídolos de família. Vai ser um tempo muito difícil que vem aí. Mas depois disso, os israelitas voltarão e buscarão o Senhor e o seu Deus, e Davi, o seu rei Davi, uma tipificação do Messias, e virão tremendo ou em temor atrás do Senhor e das suas bênçãos nos últimos dias. E ele termina esse mesmo versículo falando, depois tornarão os filhos de Israel, buscarão o Senhor, o seu Deus, e Davi, o seu rei, eu gosto disso, e temerão o Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Nessa noite eu queria lembrar a você que, apesar dos maiores pecados, nós fomos comprados de volta para Deus. Quando Deus nos encontrou em pecado, em cadeias, nus, envergonhados. E Ele perguntou, quanto custa? Como eu disse para você, Ele sabe exatamente quanto você custa. Porque você é Gomer. Eu sou Gomer. Jesus é a minha salvação. Todo o Novo Testamento começa, se você prestar atenção. Leia os livros do Novo Testamento, ele vai o tempo todo lembrar isso a você. Não é quem você é, não é o que você fez, é quem Ele é e o que Ele fez por você. É isso que interessa. Todo o Novo Testamento, a Nova Aliança, aponta para um amor incondicional, inexplicável, doido demais,
que só Deus poderia ter por mim e por você. E Ele quer que fique bem claro que você é amado. Que você, querida, é amada. Mas continue lendo o Novo Testamento, ele vai falar para você o que você deve fazer com o que você recebeu. Agora que você recebeu esse amor gigante, seja também um Oséias, seja também um resgatador, seja também alguém que paga um preço pela liberdade de outros, para que outros possam receber do mesmo amor. Essa é aquela mensagem de todo domingo aqui na igreja. Você recebeu, graças a Deus, deixa ela fluir através de você. Você recebeu de graça, você deve dar de graça. E é tão bom e tão maravilhoso quando nós entendemos essa simples verdade. Que Ele me ama apesar de mim, embora eu me prostitua, eu busque outros deuses. Ah, pastor, eu não busco outros deuses, a gente nem percebe quem são os outros deuses da nossa vida. Outras coisas que querem ocupar o lugar do nosso Deus. Embora Ele pagou o preço, Ele disse, você vai ficar comigo, e a porta está aberta, e nessa noite Ele está dizendo para você, a porta está aberta, a mesa está pronta, o convite foi feito, por que você não vem para casa? Por que você não entra logo? Por que você não vive agora comigo? Eu amo o capítulo 8 de Romanos, eu vou convidar você a ficar de pé, a gente vai ler ele junto. E eu queria te lembrar simplesmente que eu e você podemos ter essa segurança hoje. Deixa eu perguntar, quantos têm a segurança desse amor de Deus na sua vida? Diga amém. Você está com a sua Bíblia? Eu não botei no telão. Pega a sua Bíblia e abre em Romanos capítulo 8. Eu vou ler na versão NVI, que eu acho que muitos têm. Paulo está escrevendo à igreja em Roma, e se você ler o início do capítulo 8, tem tanta revelação, tanta. E no final das contas ele diz assim, vocês estão entendendo quanto Deus ama você? Vocês estão entendendo qual foi o tamanho do preço que Ele pagou? E aí quando chega no versículo 31, ele pergunta a você, o que você vai dizer diante disso? Que diremos, pois, à vista de todas essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem já encontrou aí? Diga amém. Vamos ler junto? Versículo 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Espera aí um minutinho. Você tem essa Bíblia aí, Mateus? Bota aí. Eu queria que todo mundo lesse junto no telão para a gente ler juntinho, bonitinho. E esse é um dos exemplos que você vai ver nas cartas de Paulo. Daqui a pouco ele vai falar, você recebeu esse amor? E você entendeu, eu recebi esse amor de Deus. Ele vai dizer, deixa ele fluir agora através de você. Ama como Ele te amou. Perdoa como Ele te perdoa. Faz o ajuste que for necessário na sua vida. Não para receber alguma coisa de Deus, mas porque você já recebeu alguma coisa de Deus. Isso aí, versículo 31. A partir do 31, vamos no ritmo comigo. Quando estiver terminando, você já passa para o próximo. Vamos lá, todo mundo junto? Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cadê? Bota aí. Quem nos... Não, faltou um aqui, né? 34, não tem não? Não quero pular não. Isso. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Glória a Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia,
ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Levanta alto a sua voz.